Olá, galera. Vamos iniciar agora o nosso tiro rápido de processo penal para o exame da OAB. Sem perder mais tempo, porque o nosso tempo é muito curto, vamos começar agora. Coloca na tela, por favor. Galera, sobre o tema do inquérito policial, eu selecionei dois temas, né, dois assuntos que são interessantes. Primeiro é denúncia anônima e instauração de inquérito policial. Galera, é possível a instauração de inquérito policial com base em denúncia anônima? A gente sabe que a Constituição brasileira, ela garante a liberdade de expressão vedando o anonimato, perfeito? Então a denúncia anônima, ela teria o condão de poder dar início a um procedimento da magnitude do inquérito policial? O STF entende o seguinte: nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Nem vai poder e nem vai não poder. Para o STF, a autoridade policial deve, com cautela e em sigilo, recebendo uma denúncia anônima, adotar procedimentos para verificar a procedência das informações. Beleza, galera? Para se certificar de que o que consta na denúncia anônima, de fato, tem fundamento. E verificando que tem fundamento, aí sim, ela vai e pode instaurar o inquérito policial. Então, galera, na verdade, a denúncia anônima não é o que vai dar causa, não é o que vai estar lá com a causa da instauração do IP. O inquérito policial, nesse caso, vai ser instaurado de ofício. Ok? Porque a autoridade policial foi lá e tomou conhecimento, como se tivesse tomado conhecimento pela imprensa ou por qualquer outra forma, e sondou, verificou, fez algumas diligências preliminares e obteve a confirmação de que aquilo ali de fato procedia. E, de ofício, instaurou o inquérito policial. Perfeito, galera? Essa é a posição do STF. Arquivamento implícito, galera. Acredito que vocês falam isso porque eu ouvi muito isso. Arquivamento implícito. Não é que arquivamento implícito é isso, arquivamento implícito é aquilo. O que tinha de gente na minha época de faculdade falando em arquivamento implícito. Arquivamento implícito. Até hoje se fala em arquivamento implícito. Mas o STF entende que isso aqui não existe. Ok? Não há que se falar em arquivamento implícito. O que seria o arquivamento implícito? Seria o Ministério Público ajuizar a ação penal apenas em face de um ou de alguns dos acusados, ou dos indiciados, perdão, ou ajuizar a ação penal apenas em relação a um ou alguns dos delitos objetos de investigação. E em relação aos demais objetos de investigação, aos demais fatos, ou em relação aos demais agentes, teria havido o que a doutrina convencionou chamar de arquivamento implícito. Ou seja, não ajuizou a denúncia por esse fato ou contra essa pessoa, houve arquivamento implícito, houve pedido de arquivamento implícito. Não há que se falar em arquivamento implícito, galera. Se não foi ajuizada a ação penal contra essa pessoa, nada impede que posteriormente o MP colha novos elementos, ou seja, continue investigando para ajuizar a ação penal contra essas outras pessoas ou por esses outros fatos, que hoje ele não tem plenamente robusto para ajuizar a ação penal. Perfeito, galera? Então, o STF não admite a figura do arquivamento implícito. Perfeito, galera? Vamos continuar? Ação penal. Galera, a gente sabe que o prazo decadencial para o ajuizamento da ação penal, e quando eu falo ajuizamento da ação penal, prazo decadencial, eu estou falando de quem? Eu estou falando do ofendido. O ofendido, na ação penal privada, da qual ele é titular, ele tem o prazo decadencial de 6 meses para ajuizar a ação penal privada sob pena de decadência, perda do direito de ajuizar a ação penal privada.
Passaram-se os 6 meses e ele não ajuizou a ação penal privada, decai do direito de ajuizar a ação penal privada. Professor, pergunta. 6 meses a contar de que fato? É do fato em si? 6 meses a contar da infração penal? Errado. Não é a contar da infração penal. O prazo de 6 meses, esse prazo decadencial de 6 meses para o ajuizamento da ação penal, ele não começa a fluir da data da infração penal, da data da prática da infração penal, e sim do momento em que o ofendido toma conhecimento de quem é o infrator. Ora, até então, se ele não sabia quem era o infrator, ele não podia ajuizar a ação penal. Vai ajuizar a ação penal privada contra quem? E se ele não podia ajuizar a ação penal privada, como é que você pode falar em prazo decadencial? Como é que você pode punir o ofendido por não ter exercido o seu direito de queixa, o seu direito de ajuizar a ação penal, se ele não podia fazer? Como é que você pode punir alguém por não fazer algo que ela não poderia fazer? Absolutamente incoerente. Perfeito, galera? Então, apenas quando o ofendido toma conhecimento, passa a saber quem é o autor da infração penal, quem é o infrator, apenas a partir desse momento é que começa a fluir o prazo decadencial de 6 meses para o ajuizamento da ação penal privada. O mesmo se aplica, galera, na ação penal pública condicionada à representação. Ele tem o prazo de 6 meses, a contar do momento em que ele sabe quem é o infrator, para ofertar a representação, permitindo assim ao Ministério Público o ajuizamento da ação penal pública. Outra coisa, galera, esse é interessante. O STJ possui o entendimento de que, ainda que o ajuizamento dessa ação penal tenha ocorrido perante juízo incompetente, imagina que o juízo competente é o juízo da comarca, da vara criminal, da comarca de São Paulo, capital. E o ofendido ajuiza essa ação penal privada na comarca de Guaratinguetá. Perfeito? O juiz é incompetente. Se o juiz é incompetente, em tese, não teria havido o cumprimento da obrigação do ofendido, que é ajuizar a ação penal privada perante o juízo competente no prazo de 6 meses. Em tese. Mas o STJ entende o seguinte: não. O prazo de 6 meses é para ele movimentar o Poder Judiciário. Ele tem o prazo de 6 meses para tomar uma posição, para fazer alguma coisa, para tomar vergonha na cara. Se dentro dos 6 meses ele tomou vergonha na cara e foi e ajuizou a ação penal privada em face do infrator, o fato dele ter ajuizado a ação penal privada perante um juiz incompetente não pode fazer com que não seja suspenso o prazo decadencial. Não pode fazer com que sobre ele recaia o ônus, né? Ou melhor, a punição pela decadência. Isso não é possível. O STJ entende que, mesmo tendo ajuizado perante o juiz incompetente, nesse caso, o ofendido... Perdão, galera. Nesse caso, o ofendido cumpriu a sua parte. Ok? Em resumo, é isso que a STJ diz. Ele cumpriu a sua parte e, portanto, foi ajuizada a ação penal de forma tempestiva, ou seja, dentro do tempo estabelecido em lei. Perfeito, galera? Deixa eu apagar aqui. Bom. Galera, outra coisa a respeito da ação penal se refere à justa causa. A justa causa está lá, no Código de Processo Penal, ao lado das condições da ação. O que é a justa causa? É a existência de elementos mínimos. Eita, nós. Elementos mínimos de prova
mais especificamente, indícios de autoria e prova da materialidade. Ok, galera? Elementos mínimos de prova, indícios de autoria e prova da materialidade. Isso é a justa causa. Apagando aqui, ok? Se por acaso está tramitando uma ação penal em face do acusado e essa ação penal não possui justa causa, quer dizer o quê? Quer dizer que ela não possui os elementos mínimos para estar tramitando. Ela não possui indícios de autoria e prova da materialidade. Se não há justa causa, o STJ admite o trancamento da ação. Quem quiser, trouxe aqui o número do HC 112, né? A título exemplificativo, 197886 do Rio Grande do Sul, o trancamento da ação penal, que pode ser feito, inclusive, pela via do habeas corpus. No nome vulgarmente conhecido e carinhosamente conhecido como habeas corpus trancativo. Eu acho ridículo esse nome, eu acho patético, acho feio demais, mas tem muita gente que chama assim, habeas corpus trancativo. Então, fica o registro. O importante é que é possível o manejo de habeas corpus com a finalidade de trancar a ação penal que tramita sem justa causa, ou seja, sem os elementos mínimos de prova, indícios de autoria e prova da materialidade. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos continuar? Jurisdição e competência. Galera, sobre jurisdição e competência, eu queria falar sobre algumas coisas bem pontuais. Se a gente for abrir muito, a gente não sai daqui hoje, beleza? Vamos olhar a súmula 704 do STF. Não viola as garantias do juiz natural, da ampla defesa e do devido processo legal a atração por continência ou conexão do processo do corréu a título de registro. Hoje, corréu se escreve assim, que também ficou feio demais, mas é assim. Parece correu, né? Mas é corréu, tá? Do corréu ao foro por prerrogativa de função de um dos denunciados. O que acontece, galera? O que é o princípio do juiz natural? É o princípio que visa garantir um julgamento imparcial do acusado. Visa garantir que não vai haver tribunais de exceção. E através como? Por meio de que se materializa o princípio do juiz natural? Com a existência de juízos pré-determinados, mediante regras de fixação de competência previamente determinadas, que possam julgar determinada infração. Já se sabe de antemão quem é que vai julgar, ou pelo menos quais são os juízes que podem vir a julgar determinado processo. Essas são as regrinhas de fixação de competência, regrinhas prévias, que visam a garantir o princípio do juiz natural e evitar eventuais escolhas casuísticas de juízes para julgar determinados processos, para julgar tais e quais processos. Isso é o princípio do juiz natural. O que essa súmula diz? O fato de haver o deslocamento de competência de um juiz para outro, em razão da conexão da continência, não viola a garantia do juiz natural. O fato de haver um processo, um determinado fato, que foi praticado em concurso de agentes, por exemplo, entre uma pessoa que tem prerrogativa de função e uma pessoa que não tem prerrogativa de função, imagina, um deputado e uma pessoa comum, que não tem prerrogativa de função em lugar nenhum, prerrogativa de foro em lugar nenhum. Um está tramitando no STF e o outro no juiz de primeiro grau. O fato de, por serem conexos, o fato de, em razão da conexão, esse processo que tramita na primeira instância ser atraído para ser julgado juntamente com o outro processo perante o STF, esse fato, por si só, não viola a garantia do juiz natural. Isso não é nenhuma violação à garantia do juiz natural, até porque essa previsão já existe previamente à prática do delito. Não foi a moda Bangu. Não se chegou depois da prática do delito e resolveu, olha, eu quero que, nesse caso aqui, esse camarada não responda perante o juiz, não. Como teve um outro lá que está respondendo pelo mesmo fato perante o STF, vai ser mandado para lá e vai ser julgado lá também. É isso? Não, não é. Tem regras de competência pré-determinadas que dizem, olha, se houver conexão, é possível que
um dos processos seja atraído para julgamento perante outro juízo, havendo deslocamento da competência. Isso já está previsto previamente. Perfeito, galera? Então não há violação ao princípio do juiz natural. Crime doloso contra a vida, 2 pontos. Foro por prerrogativa de função versus competência do júri. Galera, tem um HC que é emblemático sobre o caso, que é o HC 83583 de Pernambuco, que ele sintetiza a questão. E eu vou trazer para vocês. O que acontece? É possível que haja conflito entre a competência constitucional do tribunal do júri, porque ele tem previsão constitucional, que é a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, né? E a competência por prerrogativa de foro, por prerrogativa de função, também prevista na Constituição. Imagine, por exemplo, que um deputado federal pratique um homicídio doloso. Ora, nesse caso há um conflito. Quem é o competente para julgar? É o tribunal do júri, que tem competência prevista na Constituição para julgar todo e qualquer crime doloso contra a vida. Ou é o STF, porque o deputado tem foro por prerrogativa de função para ser julgado perante o STF. O STF decidiu, dentre outros casos, também nesse HC que eu trouxe para vocês, que nesse caso prevalece a competência do foro por prerrogativa de função. Nesse caso prevalece a competência do tribunal em razão do foro por prerrogativa de função e não a competência do júri. Por quê? Porque ambas estão previstas na Constituição Federal. Agora, se a competência de foro por prerrogativa de função dessa pessoa que praticou o crime doloso contra a vida, ela não estiver prevista na Constituição, ela estiver prevista, por exemplo, exclusivamente numa Constituição estadual, nesse caso, prevalece a do júri. Por quê? Porque a competência do júri tem status constitucional. E essa competência de foro por prerrogativa de função não tem. Então, se a competência de foro por prerrogativa de função também for de índole constitucional, prevalece essa, a de foro por prerrogativa de função. Se a competência de foro por prerrogativa de função não tem base constitucional, tem base apenas infraconstitucional, seja na Constituição do Estado ou em outro tipo de legislação, se não tem base na Constituição Federal, prevalece a competência do Tribunal do Júri. Perfeito, galera? Tranquilo? Vamos na sequência porque o tempo urge, galera. Sobre os sujeitos do processo, é um tema meio ingrato, meio procedimental, não gosto muito. Mas tem um tema interessante que é referente ao assistente de acusação. Sobre a legitimidade recursal do assistente de acusação. Vamos ler aqui um julgado que eu trouxe. Do STJ, tá, galera? A legitimidade do assistente de acusação para apelar, quando inexistente recurso do MP, é ampla, podendo impugnar tanto a sentença absolutória, ou seja, buscando a condenação, porque a sentença foi absolutória. Se foi absolutória, o assistente de acusação vai recorrer para quê? Para condenar. Quanto à condenatória. Ué, mas se a sentença foi condenatória, o assistente de acusação ainda tem algum tipo de interesse recursal? Tem. Ele pode recorrer visando exclusivamente ao aumento da pena imposta, já que a sua atuação justifica-se pelo desejo legítimo de buscar justiça e não apenas pela eventual reparação civil, precedentes do STJ e do STF. Galera, antigamente se entendia que se a sentença foi condenatória, o assistente de acusação ele não tinha legitimidade para recorrer apenas para buscar o aumento da pena. Por quê? Porque se entendia que o assistente de acusação, o único interesse dele no processo era garantir a condenação para depois pegar aquela sentença condenatória, levar para o juízo civil e falar, olha, quero reparação. Eu quero reparação civil pelos danos sofridos. Entendia-se que era essa a única função do assistente de acusação no processo penal. Hoje mudou-se esse entendimento. Hoje se entende que o assistente de acusação está lá no processo não apenas para garantir uma futura reparação civil pelos danos causados, mas também porque ele tem o desejo, ele tem o interesse em ver se seja feita justiça. E se ele quer recorrer apenas para que seja aumentada a pena, porque aí já não teria mais interesse meramente patrimonial, afinal de contas já foi condenado mesmo, se ele tem interesse em recorrer apenas para aumentar a pena, porque ele acha que isso é o justo, é isso que vai fazer justiça, ele tem esse interesse recursal, ele tem legitimidade para recorrer exclusivamente para
buscar o aumento da pena imposta, para buscar o agravamento da pena já imposta na sentença condenatória. Perfeito, galera? Tranquilo? Galera, no próximo bloco a gente comenta um pouco mais a respeito do processo penal nesse nosso tiro rápido. A gente vai falar sobre provas, sobre prisão. Vai ser bem legal. Aguardo vocês. Bora!